Você já se perguntou por que que não acontece o tal esperado avivamento nos dias de hoje? Esse livro, ele tem todas as respostas para essas perguntas. Por que tarda o pleno avivamento? E no vídeo de hoje eu quero falar para você a minha experiência ao ler esse livro. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e venha para essa experiência ao ler o livro Por que tarda o pleno avivamento. Antes de começarmos, eu quero falar para você que esse livro me fez ter raiva, esse livro me fez chorar, esse livro me fez ter alegria, esse livro me constrangeu e mostrou que eu realmente não tinha uma vida ativa de oração. E eu quero compartilhar com vocês sobre um tópico que falou muito no meu coração. É o tópico 2. A oração toca a eternidade. Leonardo Ravenhill, ele fala que muitas vezes a pregação ela toca aquilo que é temporal, enquanto a oração toca o que é eterno. Ele fala que é nos aposentos da oração que nós não podemos criar máscara para chegar até Deus, porque na oração é você e Deus. No púlpito, você pode mostrar a tua teologia, mostrar os teus estudos, mostrar que você sabe muito bem de homilética, de hermenêutica, de exegese, mas nos aposentos da oração não tem como você usar máscara. É você e Deus. E olha a anotação que eu fiz aqui. Leonardo Ravenhill, ele fala: se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Se nós fracassarmos na oração, se nós negligenciarmos a vida de oração, nós fracassaremos em qualquer outras áreas da nossa vida. Outra anotação: se quisermos ser poderosos na obra dele, temos que ser poderosos com ele. Ou seja, além de você querer fazer a obra de Deus de forma poderosa, você precisa ter uma vida poderosa de intimidade com Deus. Primeiro ponto, você não pode fracassar ou negligenciar a oração. Você precisa ter uma vida de intimidade com Deus para você ser forte como Deus é forte. Muito bom esse livro. Outra anotação que eu fiz: precisamos de ação nos púlpitos e ação nos bancos. Leonardo Ravenhill, ele fala que nós precisamos ter visão e missão. Ele fala que uma pessoa que só tem uma visão, mas não tem uma missão, se torna um visionário, porque ela tem uma visão, mas não tem uma missão. Mas se nós tivermos uma missão e não tivermos uma visão, isso leva nós a trabalharmos demais, porque você tem uma missão, mas não tem uma visão daquilo que você quer alcançar. Mas ele fala: olha, se você tiver uma visão e também uma missão, você vai se tornar um missionário. Aí ele fala aqui que eu anotei. Ele fala: olha, devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. Ele fala: olha, mas nós estamos tão envolvidos com as coisas da terra que não temos utilidade no reino dos céus. Ou seja, ele fala que nós estamos tão envolvidos com as coisas da terra que nós não temos utilidade no reino dos céus. Leonardo Ravenhill, ele fala também aqui, ó: ter visão sem missão torna-nos um visionário. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Ter visão e missão faz de nós missionários. Esse livro é muito bom. Esse livro abriu a minha mente. Esse livro me constrangeu. Esse livro despertou em mim o desejo de estar mais com Deus. Esse livro despertou em mim o desejo de orar de maneira correta para ter avivamento, para ser uma pessoa avivada pelo Espírito Santo de Deus. Esse livro de Leonardo Ravenhill é um dos melhores livros que eu já vi. Ele responde tudo isso nesse livro. Por que tarda o pleno avivamento? Outro tópico que ele falou muito, que falou no meu coração também, é conhecido no inferno. Ele fala a respeito da vida do apóstolo Paulo. O que levou o apóstolo Paulo a ser conhecido no inferno? Já parou para pensar? Os demônios conhecer quem é você?
Ele fala sobre aquela passagem de Atos 19 dos filhos de Sevas, que ficavam expulsando o demônio no nome de Jesus, no nome de Paulo. E teve uma ocasião que os demônios falaram: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas e vocês quem são? Diz que o demônio bateu neles de tal forma que eles saíram correndo nus. Imagina a vergonha. Mas Leonardo Ravenhill, ele dá uma ênfase nesse versículo dizendo: Paulo, ele era conhecido no inferno. Ele não era apenas conhecido no céu, mas também era conhecido pelos demônios. Porque Paulo, ele era um pregador que representava a Deus de tal forma, que tinha uma vida tinha uma vida de tanta intimidade com Deus, que levou ele a ser temido no inferno. Os demônios conheciam Paulo. A ponto de Paulo falar: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós temos essa capacidade de chegar na nossa família, de chegar no nosso círculo de social, no nosso trabalho e falar para as pessoas que nos conhecem: não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo que vive? Será que você tem esse peito para poder falar: não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim? O apóstolo Paulo, ele falava justamente sobre isso. Eu não tenho mais vida própria, a minha vida que eu vivo agora, eu vivo a vida que Cristo tem para mim. Olha o que ele fala: o cristianismo é a única religião do mundo cujo Deus vive dentro daquele que crê nele. O cristianismo é a única religião no mundo cujo o Deus vivo vive dentro daquele que crê nele. Esse livro é muito bom. Se você quiser ler esse livro, eu vou deixar aqui no link da descrição. E também quero convidar você, para você que quer aprender a ler a Bíblia de forma correta, que quer aprender sobre hermenêutica, exegese, não exegese, exegese, a refutar heresias, eu vou deixar aqui um link para você também do método bereano. O método bereano, nós baseamos todo o nosso argumento em Atos 17:11, que Paulo ele chega ali na região de Bereia, e tudo aquilo que Paulo pregava, os bereanos consultavam para ver se realmente aquilo que Paulo estava pregando realmente estava escrito. Então eu desenvolvi um método bereano de estudo para você aprender de forma correta, para você analisar como os bereanos se realmente aquilo que está sendo pregado está escrito. Então Deus abençoe a sua vida, se inscreva no canal, vou deixar aqui o link com desconto do método bereano na descrição. Fica com Deus.